Dízimo para mim. Você sabe que às vezes eu procuro encontrar um significado espiritual para o dízimo, a fim de eu poder compartilhar isso de uma forma que as pessoas aceitem diferente. Mas na verdade, dízimo é gratidão. É quando você resolve fazer alguma coisa em função daquilo que tem alcançado em Deus. Eu penso que às vezes não é simplesmente dar dinheiro na esperança de receber. Talvez seja algo que as igrejas até preguem. Dê e Deus vai multiplicar, algo assim. Mas o que eu aprendi, o que eu sinto, que move meu coração a colocar a mão no bolso e tirar algum dinheiro, é gratidão. É entender que Deus fez mais do que eu merecia, mais do que eu esperava. As coisas que Deus tem feito na minha vida, elas são muitas. Eu, de 20 anos para cá, eu tenho estado num patamar que eu jamais esperava estar, que na verdade eu queria estar, né? Mas não acreditava nunca chegar. Talvez você seja assim. Você esteja num lugar que você desejava estar, mas não acreditava que poderia. E quando eu olho para a minha vida e olho para trás, eu vejo que eu alcancei muito mais do que eu esperava. Também acredito que tenho muito para alcançar, mas eu olho assim e falo, poxa, o que eu fiz para que Deus pudesse me dar isso aí, que parece que eu não fiz nada. Labão tinha dentro da sua família umas filhas, e então Isaac mandou que o seu filho Jacó fosse procurar uma esposa nesse local, na família. E lá no seu caminho, na estrada, ele está em Gênesis 28. Ele para descansar e Deus aparece em visão e fala para ele que irá abençoá-lo, que vai multiplicar sua descendência. E ele se levanta, faz um altar naquele local, mas o que mais me chama a atenção é que ele fala assim, faz um voto com Deus: se o Senhor for comigo por onde quer que eu vá, e me proteger, me livrar do mal, de tudo aquilo que eu conquistar, quer dizer, ele já acredita que vai conquistar alguma coisa, se Deus estiver com ele. Quer dizer, ele entende que Deus estando com ele, ele conquista algo. Não é só a promessa, porque Deus havia feito uma promessa em sonho para ele, mas ele ainda faz um voto: se ele estiver comigo, se ele me acompanhar, se ele me abençoar, de tudo que eu ganhar, de tudo que eu conquistar, certamente eu lhe darei dízimo. Quer dizer, o espírito do ofertante, do dizimista, não tem a ver com obrigação, com 10%, não tem a ver com nada disso. As igrejas, elas insistem em te colocar na parede para que você dê dízimo, porque você tem que... Aliás, eu até vou cortar o que eu ia falando. Algumas pessoas dizem pagar o dízimo. Enquanto Jacó dizia que de tudo que ele conquistasse, certamente ele daria dízimo. É uma necessidade que ele sentia de alguma forma reverter um pouco daquilo que ele ganhou para Deus. Não que Deus precisasse, porque ele sabe que ganhou de Deus. É interessante, né? Ele ganha de Deus, mas ele diz assim: certamente eu darei dízimo. É uma mente assim que todos nós deveríamos ter, e era essa mente que deveria ser estimulada nas igrejas. E às vezes a gente pensa assim: dá dízimo, vou enriquecer pastor, eu vou fazer com que a igreja seja farta em coisas, em material, e aquilo parece que mexe com o íntimo da pessoa, com o orgulho da pessoa, e ela pensa assim: não vou fazer não. Quer dizer, não compreendeu nada, né? Não entendeu nada de dízimo. Assim, como eu falei no início, quando eu estava pensando sobre isso, eu queria trazer algo assim espiritual, mas não é espiritual, não é material, é algo íntimo.
em relação um relacionamento, né? Uma relação entre o homem e Deus de gratidão. Sabe, Abraão também fez assim, ele deu dízimo espontaneamente, é gratidão, é reconhecimento, e aí se torna espiritual, porque você começa a ter um vínculo com Deus tão íntimo, tão assim, mostrando gratidão com Ele, mostrando conhecimento de que aquilo tudo veio dEle, aí se torna espiritual, porque já se torna um relacionamento muito mais pessoal do que qualquer outro relacionamento que eu possa ter e você possa ter na Terra. Não tem outra forma de explicar isso. Se a família reconhece a minha vitória, né? Se me reconhece o meu progresso, eu creio que sim. Eu creio que nem é interessante que ela reconheça. Não sei se isso é importante, que as pessoas reconheçam, no sentido de reconhecimento, né? Ou como eles prosperou, não. Eu creio que o que é importante é a pessoa reconhecer que houve uma mudança após ele se encontrar com Cristo. Sabe? Fazer uma ligação. Tipo assim, uma coisa meio pejorativa que se diz por aí, depois que virou crente. Sabe? É algo assim. Sabe? Mas as pessoas falam errado, não tem nada a ver com virou crente, com frequentou igreja, não. Depois que se encontrou com Cristo. Era bom que as pessoas pudessem entender isso da forma que é. E às vezes nem nós mesmos, né, entendemos isso. Às vezes a gente fala aí que vai pagar dízimo, que tem que dar, porque senão o pastor tira a gente da liderança de alguma coisa dentro da igreja. Ou nós como líderes temos que dar exemplo, né, aquela coisa toda. E não tem nada a ver, não tem nada disso. Se eu não der dízimo, ou se eu der dízimo, e o fator que motiva, o motor que gera esse ato, tanto de fazer ou não fazer, se isso for apenas um sentimento egoísta, né? Apenas um egoísmo nosso, não tem sentido nenhum. Tanto faz fazer como não fazer, não vai ter valor para Deus. E não vai gerar nada no coração de Deus. O que eu diria para você que se você não fizer uma oferta ou entregar o seu dízimo por algo que nasça no seu coração, sem que haja necessidade de alguém te motivar a isso, se você não for dessa forma, eu creio que você faz muito bem em não fazer nada. Até porque não vai trair nenhum tipo de bênção ou de reconhecimento de Deus. Aliás, reconhece uma forma errada, né? É igual aquela viúva lá dando tudo que tinha e os outros dando apenas do que sobrava. E Cristo, olhando aquilo ali, ele pegou e ouviu a oferta da viúva e falou assim: ela deu tudo, ela deu muito mais do que todos aqueles, porque ela deu do pouco do que tinha, e aqueles deram do que sobravam. E ele fala que ela foi justificada. Então, talvez o uso do dinheiro tenha tido alguma utilidade lá no templo, mas essa ligação com Deus só houve com quem deu pouco, né? Com quem deu com fé. Só houve com quem não é porque deu tudo, mas porque teve coragem de dar tudo, mesmo não tendo nada. Eu acho que esse é o grande segredo, sabe? É você fazer o que você faz nesse sentido de dízimo, crendo que você está fazendo o máximo que você pode no sentido de agradecimento. Senhor, eu posso te agradecer dessa forma. Essa forma aqui, o meu coração se alegra, se exulta em te agradecer, fazendo, sei lá, uma oferta, entregando uma cesta de alimento para um vizinho que está passando fome. Eu acho que vai muito mais além do que chegar diante de uma igreja onde as pessoas todas curiosas olham se o envelope é gordo, se o dinheiro que sai da mão é muito.
Não creio que seja só isso. Eu creio que vai muito mais além do altar, vai muito mais além do que a igreja. Todo esse mistério de Deus, todo esse mistério de abrir o seu coração, ele tem que extrapolar esses lugares e atingir a sua família, alguém que passa necessidade e às vezes você crê que não merece, seus vizinhos, um colega de trabalho que está apertado, o salário não deu, ele ganha bem menos que a gente, o cara que pede na esquina, que pede no sinaleiro, quer dizer, tem que extrapolar. É você saber que você está fazendo para Deus, entender, né? Porque foi Cristo disse isso, que quando a gente fez isso com esses pequenininhos, esses pequenos, nós estaríamos fazendo com Ele, se nós dessemos o de comer, o de vestir, o de beber, a estes que necessitam, nós estaríamos fazendo com Ele. Olha o tanto que é importante, né? A revelação de Deus para a gente. Não é o dinheiro em si, mas é o coração, né? É quando você, se você se compadecer de alguém que passa necessidade, dificuldade, independente de merecer ou não, o seu coração se aproxima de Deus.